Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada nós encerramos o capítulo 10, né? Falamos sobre temas sobre formação primária de seres vivos, sobre princípio vital, sobre geração espontânea, sobre escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Hoje iniciaremos o capítulo 11. Falaremos sobre a gênese espiritual. São temas bastante complexos aí, vai dar muito pano para manga, vamos dizer assim, né? Princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações e migrações e imigrações de espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e perda do paraíso. Hoje iniciaremos o princípio espiritual. Compreende o item 1 ao item 9. Nós já vimos a respeito da formação da matéria, sua união com o princípio vital. Porém, tem mais coisas aí. Vamos lá. Matéria, princípio vital. Unidos a ele está o espírito. Esse é que vai comandar a matéria e controlar o seu princípio vital. Se abusarmos de hábitos negativos, óbvio, que estaremos encurtando a nossa estadia na encarnação. É a lei de causa e efeito. Tudo que fizermos, a nós retorna. Então, raciocinemos. Todo efeito tem uma causa. E se esse efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Imaginemos um sino. Se, por exemplo, o vento o balançar, com certeza irá produzir sons mecânicos, né? Porque o vento vai bater e você vai perceber que são movimentos aleatórios que não quer dizer nada. Agora, se alguém vai lá tocar o sino, você vai perceber que alguém está tocando o sino, querendo dar um sinal, querendo marcar horas ou alguma outra coisa. Cabe aqui uma observação bem pertinente. Em 1854 começa a missão de Allan Kardec, quando ele até então começou a ouvir falar das mesas girantes, através de um amigo, o Sr. Fortier, um pesquisador emérito do espiritismo. Movimentar objetos pelo magnetismo é como tocar um sino, o vento tocar um sino. É algo mecânico. Agora, responder perguntas, uma mesa ser suspensa, responder perguntas, se é homem, se é mulher, se está feliz, não está feliz, uma mesa não é possível responder essas mensagens. Então, isso que levou o Kardec a começar a estudar os fenômenos e a compilar as obras básicas. Esse princípio inteligente que estava respondendo as perguntas. Pois bem, esse princípio inteligente é a maior prova de que Deus existe. É um dos atributos de Deus, né? Ser soberanamente justo e bom. E comandar tudo pela eternidade. Correto? Eternidade. Só Ele o é. Não teve começo e não terá fim. E em sua infinita perfeição, Deus nos criou a todos, muito além da matéria. Porque a matéria envelhece, morre. Mas o princípio espiritual, esse permanece. Aprende, evolui, pensa, age, que faz as suas próprias escolhas, que semeia e que colhe. Por isso, jamais poderemos reclamarmos do que acontece conosco, pois somos os autores, né, de nossas vitórias e também das nossas derrotas. A matéria passa, cresce, nasce, morre, volta ao todo. O espírito não. Esse é uma individualidade criada por Deus que não se extinguirá com a morte do corpo físico. Pois não teria porquê, né, Deus nos criar a todos, sofrermos ou gozarmos uma vida e simplesmente a vida acabar. São concepções que materialistas e ateus acreditam, porque eles não conseguem admitir essa lei de causa e efeito. Mesmo de forma inconsciente, né? Trazemos em nosso íntimo essa certeza continuada de vida, nas recompensas futuras. Falamos de religião,
Sim, falamos de religião. E religião, quantas tem na Terra? Tem várias, né? Algumas erradas? Claro que não. Claro que não. Todas as religiões levam a Deus. Se um diferente do outro não quer seguir A, que siga B. Não existe religião errada, né? E todos nessa busca pela espiritualidade. E o indivíduo que não acredita em A procura B, procura C, de acordo com a sua evolução espiritual. Mas o Espiritismo nos traz um grande referencial, que é essa continuidade na lei de reencarnação. Mesmo do outro lado, quando nós desencarnarmos aqui, quando nós passarmos para a verdadeira vida, o nosso aprendizado não cessa. Nós sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorante. E que lento e gradativamente vamos buscando a nossa habitação. Uma pergunta. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Será a mesma coisa? Como todos esses questionamentos, os espíritos sempre nos respondem com fundamentação. E nessa questão, mais uma vez, eles vêm nos colocar de maneira bem sensatas que ambos não andam de mão dadas pela imortalidade. Então, já não é a mesma coisa. E mais ainda, dentre os seres orgânicos, todos os seres são dotados de princípio vital. Porém, só o homem tem esse elemento a mais, o princípio inteligente. E vamos mais longe ainda. Durante o nosso sono, o princípio vital permanece ali juntinho ao corpo, né? Quando nós dormimos, o princípio vital está jungido ao corpo, né? Vamos dizer assim. Enquanto nosso princípio espiritual, o nosso princípio inteligente, não fica presinho ao corpo durante a noite ali. Ele bate asas. Ele vai em busca de seus interesses. Cada um de acordo com seus interesses. Sempre ligados, gente, ao perispírito. O perispírito permite essa expansão, né, do nosso perispírito, nosso espírito, mesmo que temporariamente durante a noite, que ele alce voos e procure outras atividades. E a volatilidade do perispírito permite essa distância, né? Numa alegoria bem simples, era como se uma criança soltasse uma pipa, um papagaio, e fosse dando linha, né? O papagaio seria o espírito, a latinha ali seria o corpo e a linha seria o perispírito. Quanto mais linha dá, mais longe ele vai. Com a diferença que não precisa enrolar a linha depois. A retorno para o corpo é imediato. E se o espírito tem essa vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. O princípio vital é uma coisa, o princípio inteligente totalmente diferente. Nós falamos já em vários vídeos anteriores que a matéria ela provém lá do fluido cósmico universal, né, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Que tudo aqui na Terra é fluido cósmico universal em transformação. Esse grande laboratório da natureza, o laboratório do mundo espiritual, assim como vários componentes aí, né, a água que é composta por hidrogênio e oxigênio. Será que poderia o princípio inteligente ser mais um elemento desse que foi transformado, o fluido cósmico universal sendo transformado, sei lá, talvez 2 átomos de hidrogênio, 50 de oxigênio, alguns átomos de carbono? Claro que não, né, gente? O princípio inteligente não está às mercê das forças da matéria. Ou seja, está longe desse princípio que nós falamos, cansamos de repetir, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha, encontramos aí um item para derrubar a teoria, né? Brincadeirinha, né, gente? Mas é uma realidade. Deus criou
a todos indistintamente iguais, né? Tivemos um início e não teremos um fim. Somos imortais e não eternos, como alguns dizem, né? Tivemos um começo e não teremos um fim. E, como nós falamos, se a morte fosse extinguir com esse princípio para tudo recomeçar e recomeçar sempre do mesmo ponto, esse princípio inteligente irá se desprender da matéria morta e continuar a sua individualidade, pois ele é único. Portanto, o princípio inteligente está ligado ao ser. Espíritos criados por Deus de forma homogênea, como falamos, simples e ignorante, com igual aptidão e condições para todos. E mais uma vez, nos basta por já conhecer as leis imutáveis de Deus que regem o universo. Quando fomos criados, ainda não temos condições de chegarmos a esse ponto, né? Já refletimos sobre o tamanho do universo. Para nós, um tanto quanto impossível colocar essa extensão, não é? Pois bem, da mesma forma que Deus cria mundos materiais incessantemente de toda a eternidade, pois somente Ele é eterno, assim o faz também com o elemento espiritual. Se assim não fosse, qual o real motivo de tantos planetas, verdadeiros gigantes vagando pela imensidão? É muito orgulho nosso achar que somente a Terra é privilegiada de vida, não é mesmo? E esse é um dos pilares da doutrina espírita, a diversidade dos mundos habitados. Conforme Jesus já nos anunciou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Progredir sempre, essa é a lei, para todo ser espiritual, a fim de podermos alcançar a perfeição relativa. Perfeição relativa. Então vejamos, desde que Deus cria mundos, espíritos de toda a eternidade, já tem um batalhão de seres espirituais criados muito antes de nós, com uma evolução muito maior do que a nossa. Estamos classificados aqui no planeta Terra, né, como expiações e provas, mas tem seres já em regeneração, infelizes e divinos, né, que são as outras escalas dentro da nossa concepção. Então, Jesus foi o nosso grande mestre, nosso exemplo, nosso guia, né? Um ser que aceitou a Terra e hoje é nosso governador espiritual. Mas Jesus não foi criado bonitinho, grande para servir a Terra. Jesus passou por tudo isso que nós passamos. Jesus é um espírito muito mais antigo. Mas isso aí já é um assunto para outros vídeos. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até semana que vem.